Apesar das recentes revelações científicas sobre nosso entendimento dos neandertais, existem conotações arcaicas com o tópico que podem nos fazer pensar em humanos brutos e selvagens. Aquela imagem clássica de um neandertal pode surgir em sua mente, de um homem símio arrastando os nós dos dedos enquanto carrega um porrete. Na realidade, talvez isso esteja longe da verdade, e podemos saber agora que os neandertais eram mais parecidos conosco do que poderíamos imaginar. Eles sobreviveram, se comunicaram, brincaram e até amaram como os humanos modernos fazem. Eles eram apenas outro galho em nossa árvore genealógica, não um retrocesso no tempo. Há muito que os cientistas conseguiram descobrir sobre a vida social dos neandertais, suas relações, vida familiar, rivalidades, religiões e até romances, ao longo dos anos de estudo. Essas descobertas mudaram a maneira como olhamos para o Homo neanderthalensis, permitindo-nos obter uma perspectiva única de suas vidas. Em alguns casos, obtivemos uma perspectiva muito humana, de uma espécie que antes era percebida como muito diferente de nós. Hoje, estaremos explorando essas relações românticas e, além, descobrindo o que sabemos sobre como os neandertais amavam e se uniam uns aos outros. O fato mais importante que sabemos sobre os relacionamentos da Idade da Pedra é que hoje, os europeus e asiáticos modernos têm, em média, 1 a 2% de DNA neandertal em seus genes. Isso não é uma coincidência ou uma característica evolutiva. É uma evidência direta de que, em grande escala, os primeiros Homo sapiens se cruzaram com o Homo neanderthalensis. Parece que nem todos os relacionamentos na Idade da Pedra eram puramente neandertal-neandertal ou humano-humano. Indivíduos fora da Europa e Ásia parecem ter significativamente menos DNA de neandertal em seus genes, ou nenhum, dependendo de sua ascendência. Os africanos, por exemplo, tendem a não ter genes de neandertal, já que grande parte dessa miscigenação ocorreu nos grupos de humanos que migraram para fora da África e para a Eurásia. Nas regiões onde os neandertais viveram historicamente, seu DNA persiste até os dias de hoje. Então, em algum momento do Pleistoceno tardio, nas planícies varridas pelo vento da vasta estepe de mamutes europeus, um homem neandertal e uma mulher humana, ou vice-versa, talvez tenham se encontrado enquanto procuravam alimentos para seus respectivos grupos familiares. Com uma sensibilidade que historicamente não associamos a espécies que não são as nossas. O neandertal pode ter feito um esforço para conquistar sua nova parceira, embora seja improvável que eles falassem a mesma língua, se é que os neandertais podiam falar. Uma série de grunhidos e linguagem corporal os levou à intimidade. Logo, descartaram suas peles para se deitarem juntos em uma clareira abrigada. Este é um encontro fictício, claro, mas está firmemente baseado em fatos. Encontros como este teriam sido comuns o suficiente no Pleistoceno para que remanescentes do DNA dos neandertais, apesar de pertencerem a uma espécie que está completamente extinta nos dias atuais, persistam. Este casal iria criar um bebê, sendo sua prole um humano neandertal. Híbrido, mesclando atributos de ambas as espécies. Talvez, como os neandertais, seu filho teria uma sobrancelha proeminente e uma estatura robusta, enquanto mantém a altura e a destreza de seu progenitor humano. Isso, por sua vez, levanta tantas questões. O pai e a mãe ficaram juntos ou eles imediatamente seguiram caminhos separados? A criança era capaz de adquirir linguagem dependendo de quem a criou. Como ser um híbrido 50-50 impactou a vida dessa pessoa ao crescer? Infelizmente, essas são perguntas que talvez nunca tenham resposta. Mas o que significa ter DNA neandertal para nós no mundo moderno? Apesar da pequena quantidade de DNA neandertal restante em nosso genoma hoje,
isso pode realmente ter impactos notáveis. Acredita-se que influencie vários aspectos de nossa aparência física, incluindo cor e textura do cabelo, altura, a força de nosso sistema imunológico, quão bem um humano é capaz de lidar com grandes altitudes e quão forte pode ser seu senso de olfato, para citar alguns exemplos. O maior desses fatores é o impacto que o DNA neandertal pode ter em nosso sistema imunológico. A quantidade de DNA neandertal em nosso genoma pode impactar diretamente o quão em risco estamos de desenvolver certas doenças ou ser capazes de combater patógenos em nosso sistema. Esta ainda é uma área que os cientistas estão apenas começando a entender, e há muito mais investigação a ser realizada se quisermos realmente entender como nossa herança neandertal nos afeta diretamente no mundo moderno. As origens da investigação do cruzamento entre neandertais e humanos vêm de uma descoberta feita na Pesteracoase, um sistema de cavernas perto do que é hoje a cidade romena de Anina, nas montanhas Cárpatos do Sudoeste. Cientistas que investigavam a caverna em fevereiro de 2002 se depararam com algo que revolucionaria nosso entendimento sobre os humanos antigos. Até mesmo entrar na caverna era um desafio. Os pesquisadores se viram com água até o pescoço, atravessando um rio subterrâneo que fluía pela rede de cavernas completamente escura. O que se seguiu foi um mergulho de 30 metros, seguido por uma escalada de 300 metros até uma abertura na qual uma nova câmara poderia ser explorada. O que encontraram foi um tesouro para pesquisadores da Era do Gelo. Milhares de ossos de mamíferos espalhados pelo chão da câmara, no que se pensava ser uma toca de ursos das cavernas. Na Era do Gelo, a água não teria impedido os ursos de entrar na caverna, e essa rede isolada era o esconderijo perfeito. No meio da montanha de ossos havia uma mandíbula estranha que claramente pertencia a um humano, mas tinha características mais associadas aos neandertais. Este não era um humano que foi morto por ursos e levado para a caverna, mas alguém que morreu fora da caverna, tendo sido arrastado para dentro, quando o rio começou a fluir. Notando a descoberta única, os pesquisadores extraíram o osso da caverna, suspeitando que isso poderia, de fato, ser evidência de hibridização em nossa própria espécie. Anos depois, em 2015, a teoria deles foi confirmada, quando o sequenciamento de DNA mostrou que esse humano tinha até 9% de DNA neandertal. DNA. Acredita-se que essa pessoa teve um ancestral neandertal puro entre 4 a 6 gerações antes de sua existência, e que o cruzamento ocorreu menos de 200 anos antes deste indivíduo nascer. Essas interações entre humanos e neandertais parecem ter sido comuns, pelo menos comuns o suficiente para que seu DNA ainda seja visível em nós hoje. Híbridos podem ter sido comuns o suficiente para que não tivessem dificuldades em se integrar às sociedades neandertais ou humanas, mas é claro que há muito pouca evidência para afirmar de uma maneira ou de outra sobre isso no registro fóssil. Eventualmente, os neandertais se tornariam extintos, e uma teoria predominante sobre o porquê é que nosso genoma essencialmente consumiu o deles. O cruzamento pode ter se tornado tão comum que os neandertais híbridos logo se tornaram intercambiáveis com os humanos à medida que seus números diminuíam e as populações humanas aumentavam. Então sabemos que os neandertais se cruzaram com humanos, mas como eram as relações sociais e românticas entre esses casais? Como eles interagiam? E há alguma evidência que sugira que essas relações eram afetuosas? Surpreendentemente, pode haver evidências de beijos no registro fóssil, em um estudo incrível conduzido por Laura Wyrick, uma antropóloga da Universidade Estadual da Pensilvânia, em 2017. Grande parte do trabalho de Laura
se concentrou anteriormente na dieta e ecologia dos neandertais, e este estudo envolveu a sequenciação de DNA da placa fossilizada que se acumulou nos dentes de espécimes de neandertais. Amostras de 3 cavernas europeias foram usadas, mas as da caverna El Cidrón, no norte da Espanha, provaram ser as mais intrigantes. Os neandertais de El Cidrón foram alguns dos últimos espécimes de neandertais a caminhar na Terra. O DNA deles mostrou extensos históricos de cruzamento com humanos modernos e seus esqueletos mais largos estavam repletos de anormalidades, ossos deformados, dentes de leite encontrados em adultos e vértebras distorcidas. Além disso, marcas de cortes e dentes em seus ossos mostram que, quando morreram, foram canibalizados por aqueles que viviam na mesma caverna. Eram indivíduos desesperados à beira da extinção, os últimos membros de sua espécie em um mundo que havia sido dominado pelos Homo sapiens. Um dos dentes no estudo de Laura continha vestígios de Methanobruvibacter auralis, um micro-organismo encontrado na boca dos humanos modernos. O micro-organismo neandertal diferia ligeiramente da variante moderna, o que permitiu a Laura determinar que as duas variantes se separaram cerca de 120 mil anos atrás. Além disso, no entanto, é que essa bactéria parece ter sido transferida de humano para neandertal em algum momento durante o caminho evolutivo do humano. Isso pode ou não evidenciar que os relacionamentos na Idade da Pedra eram mais afetuosos do que se pensava. Isso pode ser uma evidência genuína de que, durante momentos de proximidade, os neandertais se beijavam, transferindo os organismos microscópicos que viviam em suas bocas de indivíduo para indivíduo e, ocasionalmente, entre espécies para os humanos modernos. Porém, pode ser evidência de algo totalmente distinto. Micróbios orais podem ser transferidos de pessoa para pessoa se a comida for compartilhada. Talvez neandertais e humanos que se cruzavam vivessem juntos, compartilhando os frutos de suas coletas e comendo juntos. Outros estudos mostraram insights sobre os relacionamentos sexuais dos neandertais, que revelam um lado sombrio, a transmissão de doenças através da intimidade entre humanos e neandertais. O pesquisador Vil Pimenov, realizando estudos sobre a doença sexualmente transmissível papilomavírus humano, ou papilomavírus humano, notou algumas tendências estranhas no vírus que remontam aos tempos em que nossos ancestrais se cruzavam com neandertais. Os padrões de diferentes tipos de papilomavírus humano, por exemplo, papilomavírus humano A, B e C, correlacionam-se com a quantidade de DNA de Neandertal presente nas pessoas ao redor do mundo. O tipo A do papilomavírus humano, o mais comum, está associado a indivíduos com DNA de Neandertal presente em seus genomas, enquanto o papilomavírus humano B e C são mais comumente encontrados em africanos modernos que não possuem a influência Neandertal em seus genes. O HPV-A aparece entre 60 e 120 mil anos atrás, quando os humanos começaram a se dispersar da África para a Eurásia. Acredita-se que neandertais e humanos possam ter trocado doenças enquanto se reproduziam entre si, e o papilomavírus humano permaneceu em circulação entre os humanos no mundo atual. Ville realizou uma extensa pesquisa sobre essa ideia, e os resultados sempre apoiaram essa teoria. Além disso, o papilomavírus humano não foi transmitido para um humano apenas uma vez, mas para muitos humanos em muitas ocasiões diferentes, o que reforça ainda mais a ideia de que isso foi o produto de reprodução frequente entre humanos e neandertais. Sem uma máquina do tempo, pode ser difícil discernir os detalhes das relações dos neandertais com os humanos ou com a própria espécie. Existem várias teorias que foram propostas sobre como as relações neandertais funcionavam logisticamente falando, no entanto.
Acredita-se que o homem, em qualquer relação da Idade da Pedra, seja humana ou neandertal, determinaria onde o casal viveria. Os casais podem ter se estabelecido se optassem por se unir a longo prazo, perto de onde era a tribo ou a terra natal do homem, e grupos familiares foram formados. Se um grupo familiar pudesse ser estabelecido a longo prazo, as mulheres provavelmente deixariam o grupo para procurar um parceiro quando atingissem a maturidade. Os bebês neandertais foram amamentados por cerca de 9 meses e desmamados por volta dos 14 meses. O sequenciamento completo do genoma neandertal revelou que mulheres mais velhas, geralmente, se reproduziam com homens mais jovens. Se os casais permanecessem juntos, provavelmente ambos participariam dos esforços diários de sobrevivência do grupo do qual faziam parte, coletando, caçando, criando e cuidando de seus filhos. Eles podem ter praticado sistemas de crenças ou religiões básicas juntos, podem ter rido e brincado um com o outro, e se pudessem, falado sobre o seu mundo e as plantas e animais que viviam nele. O contato físico, assim como é nos humanos e nos grandes primatas modernos, pode ter sido comum. Sabemos que os neandertais criaram e usaram joias feitas de ossos e minerais de seus ambientes, mas se isso era, ou não, destinado a tornar o usuário mais atraente para um parceiro, ainda é desconhecido. À medida que os neandertais se tornavam cada vez menos comuns em direção ao final do Pleistoceno, interações como essa se tornavam cada vez menos comuns. As últimas populações remanescentes de neandertais puros teriam sofrido de defeitos congênitos devido às suas pequenas populações e estilos de vida difíceis. Eventualmente, seus genes foram absorvidos pelos nossos, e tudo o que resta dos neandertais puros são seus ossos e os fragmentos de DNA que permanecem em nossos genomas hoje. Dito isto, há todas as razões para acreditar que o amor prosperou na Idade da Pedra, apesar das condições severas. A intimidade e o toque físico eram comuns e, afinal, os neandertais eram humanos. Eles podem ter expressado seu amor de diversas formas, emocionais e físicas, que se perderam no registro fóssil. Talvez um dia, à medida que mais evidências forem descobertas, aprenderemos exatamente como era amar e formar relacionamentos em nosso passado distante.